Olá a todos! A gente vai dar início à terceira aula, que chama Metabolismo Energético, parte 1, tá? O que é o metabolismo energético, então? São as reações que ocorrem nas nossas células, nas células dos seres vivos, né, para que eles obtenham energia. E aí aqui a gente tem dois exemplos, um esqueminha bem simples, né, da fotossíntese, a luz solar chegando na planta, liberando gás oxigênio, absorvendo gás carbônico e produzindo glicose. E um esqueminha também bem simplificado do que seria a respiração celular, né? Em que a célula absorve gás oxigênio, nutrientes, aí várias reações químicas ocorrem que formam energia utilizada pela célula e libera vapor d'água e dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, tudo bem? Então aqui estão esqueminhas bem simples de dois dos assuntos que nós vamos tratar nessa aula, fotossíntese e respiração celular, mas a gente vai falar com mais detalhes sobre cada um deles, tá? A obtenção de energia pelos seres vivos, né? Como que as plantas obtêm energia para realizar as suas atividades? Como os animais obtêm energia para realizar as suas atividades? E as algas, as bactérias e os fungos? Bom, são essas respostas que a gente vai tentar ter na aula de hoje, tá? Nós vamos tentar responder a essas perguntas, tudo bem? Então, o que é fotossíntese, respiração aeróbia, quimiossíntese, respiração anaeróbia? Vamos falar sobre isso. Fotossíntese, né? Primeira coisa que a gente vai falar é quem que realiza a fotossíntese? Plantas, algas, cianobactérias, tá? E qual que é a função da fotossíntese? É produzir carboidratos para serem utilizados como fonte de energia. Quem que vai utilizar esses carboidratos? A princípio, esses próprios seres, né? Então, a planta, ela realiza fotossíntese para produzir carboidratos, né? Que vão ser utilizados pela própria planta nas atividades que ela realiza. A mesma coisa com as algas e as cianobactérias, tudo bem? Mas tem uma questão além, né? Todos os outros seres vivos, eles necessitam da fotossíntese que é realizada por esses seres. Todos não. Eu fui generalista demais. Uma boa parte dos outros seres vivos, ou pelo menos todos os animais vão precisar, vamos falar assim que é mais certo. Todos os animais vão precisar desses carboidratos, né, dessa energia que foi produzida através da fotossíntese pelas plantas, algas e cianobactérias. Tá? Por quê? Muitos animais vão se alimentar ou de plantas, ou de algas, ou até de cianobactérias, né, alguns animais menorzinhos e tal. Por outro lado, existem animais que se alimentam de outros animais que se alimentaram de plantas, algas e por aí vai, tá? Então, todos os animais, pelo menos a gente pode dizer que dependem da energia, né, que foi formada pelas plantas, algas e cianobactérias, tá? Através da fotossíntese, certo? Aonde que a fotossíntese ocorre, né? Ela ocorre dentro das células, no caso das células eucariontes, ou seja, algas e plantas, vai ocorrer em estruturas chamadas cloroplastos, tá? Nas células procariontes, né, ou seja, nas cianobactérias, existem algumas dobras da membrana, né, algumas lamelas, e aí nessas lamelas tem os pigmentos fotossintetizantes, né, as clorofilas, que a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes sobre elas, certo? Bom, o que é a clorofila, né? A clorofila, então, é um pigmento que vai ser responsável por absorver a energia solar, tá? A energia luminosa, na verdade, né? A energia à luz, as clorofilas absorvem essa energia para poder esses seres, né, fotossintetizantes, para eles transformarem, então, essa energia juntamente com o gás carbônico e a água em carboidratos e vai liberar gás oxigênio,
tudo bem? Essa clorofila, no caso dos seres eucariontes, ela está dentro dos cloroplastos. Aqui a gente tem, né, uma estrutura de um cloroplasto. Nós já falamos na aula 1 de revisão para o Enem sobre as organelas, né? Então, as clorofilas elas ficam aqui nos cloroplastos, nos seres eucariontes. E nos seres procariontes, eles ficam, então, nessas lamelas que tem dentro das células dos seres das cianobactérias, tá bom? Uma equação simplificada, mas bem simplificada mesmo, da fotossíntese, é que são 6 moléculas de gás carbônico unidas com 6 moléculas de água, na presença de luz e por causa da clorofila, né, que absorve essa luz, vai ser transformado em carboidratos, aqui representado pela glicose, e gás oxigênio, que é liberado. Então, ó, de onde que surgiu esse gás carbônico? Esse gás carbônico ele é absorvido da atmosfera. Então, as plantas, algas, cianobactérias, absorvem gás carbônico da atmosfera, absorvem a água do meio e, na presença da luz dentro das clorofilas, elas vão conseguir transformar, então, realizar essa reação química, transformando isso em carboidratos e oxigênio. Os carboidratos vão ser utilizados pelos próprios seres fotossintetizantes. Algumas vezes eles utilizam na mesma hora, em outros momentos eles vão armazenar esse carboidrato, tá? E o gás oxigênio, ele é liberado para o meio ambiente. Então, é por isso que a gente fala que a fotossíntese, ela absorve gás carbônico e libera gás oxigênio. Tudo bem? É uma reação química que está ocorrendo ali. E a gente vai explicar melhor como que essa reação química ocorre, tá? A clorofila, então, né, é um pigmento fotossintetizante. Ela tem a cor verde, então a cor verde que a gente vê das folhas, das plantas e tal, é por causa da clorofila. Nos seres, né, eucariontes, ela está nos cloroplastos e tem a função de absorver energia luminosa. Observem que existem plantas, algas que têm outras cores sem ser verde. Por quê? Porque elas têm outros pigmentos, tá? Além da clorofila, né? Que são os pigmentos acessórios. Eles também absorvem luz e vão enviar para a clorofila, tá? E aí eles dão outras cores. Por exemplo, os carotenos podem dar a cor laranja, amarelo ou vermelho para essas estruturas, tá? Mas todos os seres fotossintetizantes possuem clorofila. Mesmo que a folha, né? Existem algumas plantas que têm folha vermelha, né? Estou dando um exemplo. Eles vão ter a clorofila e vão ter o pigmento acessório que dá a cor vermelha para aquela folha. Ou algas, né? Tem várias colorações diferentes. Tudo bem? Bom, a fotossíntese, a gente vai resumir o processo em 2 etapas, tá? As reações de claro, né? E as reações de escuro. A reação de claro recebe esse nome porque ela necessita da luz para que ela ocorra. É também chamada etapa fotoquímica. Foto vem de luz, tudo bem? E as reações de escuro, ela é etapa química porque ela não precisa da luz. Mas quer dizer que ela só vai ocorrer à noite? Não, não tem nada a ver, tá, gente? Ela ocorre com a presença ou ausência de luz. É só, né, recebe esse nome porque não é necessário ter a luz. Mas o termo mais correto é falar etapa química, tudo bem? Aí que está mostrando, né, uma folha, o corte de uma folha. Então, aqui tem, né, a epiderme superior, tal. E aí a gente vai ter as células, né, com os cloroplastos, tá? No mesofilo. E aí, dentro das células, né, os cloroplastos, um corte no cloroplasto, mostrando, então, como que são as membranas dos tilacoides e por aí vai, tudo bem? Vamos começar a falar, então, da fotossíntese propriamente dita. Existem 2 fotossistemas. O fotossistema 1,
que vai ter a clorofila chamada de P700, e o fotossistema 2, que é a clorofila chamada de P680. O que diferencia? Né? É o comprimento de luz que essas clorofilas conseguem absorver. Tá? Então, por isso que tem essa diferença. Os nomes fotossistema 1 e 2 receberam, né, esses nomes porque o 1 foi o primeiro a ser descoberto e o 2 foi o segundo. Eles estão interligados, tá? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre esse processo. Aqui está mostrando as membranas do tilacoide, onde estão as clorofilas, né, os fotossistemas. Então, está demonstrando aqui, ó, fotossistema 2, fotossistema 1 e por aí vai, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar na clorofila do fotossistema 2, tá? Para poder entender como que ocorre a etapa fotoquímica. Lembrando que ela recebe esse nome porque ela necessita de luz solar. Então, a luz luminosa, né? Não necessariamente do sol, tá? A gente tem mania de falar, eu vou falar às vezes aqui luz solar, não necessariamente. A luz luminosa, ela vai entrar na clorofila do fotossistema 2, né? Clorofila P680. E aí, isso vai fazer com que um elétron fique excitado, né? É com isso, né? Fica excitado, que a gente fala é com energia, tá? Então, ele vai ter muita energia. Ele vai passando por vários aceptores de elétrons. Aqui é um esquema mostrando como se fosse a cada aceptor de elétron que ele vai passando, ele vai liberando energia. Nessa liberação de energia, essa energia que é liberada a cada vez que o elétron vai passando por aceptor de elétrons, ela vai ser utilizada nesta reação química aqui, ó, transformar ADP mais P em ATP. O que são essas siglas, né? ADP significa adenosina difosfato, P é um grupo fosfato e ATP é adenosina trifosfato, ou seja, aqui tem 2 grupos fosfatos e aqui tem 3. O ATP é a forma com que as células armazenam a energia, tá? Então, quando essa energia aqui vai sendo liberada, essa reação química, ela serve para quê? Para armazenar essa energia que está sendo liberada pela passagem dos elétrons por vários aceptores de elétrons, tudo bem? Acontece que após o último aceptor de elétrons, esse elétron vai para a clorofila do fotossistema 1, tá? E aí, junto com a energia luminosa, eles vão fazer o quê? Vai excitar esse elétron, né? Ele vai novamente ficar cheio de energia e vai passar para vários outros aceptores de elétrons, tá? Só que vamos só voltar aqui um pouquinho. Quando o fotossistema 2 ele libera um elétron, ele fica o quê? Com um elétron a menos. E para recompor esse elétron, ocorre paralelamente uma reação química chamada de fotólise da água. Lise é quebra, né? Então, a gente está quebrando a molécula de água devido à presença de luz, né? Foto é luz, tá? Então, a molécula de água, né, H2O, ela vai ser quebrada em H+, e O2, né, que é o gás oxigênio. E aí, nesse processo, é liberado um elétron. Esse elétron que é liberado, ele vai para a clorofila do fotossistema 2, tá? E aí, ele chega lá, ele vai ser excitado devido à luz. Esse elétron vai passar pelos transportadores de elétrons, liberar a energia, formar ATP e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, ao mesmo tempo, é liberado o gás oxigênio. Esse gás oxigênio que é liberado é o que vai voltar para a atmosfera, tá? Então, ele é liberado e vai voltar para a atmosfera. E essa molécula, esse átomo, né, na verdade, H+, que é esse íon, né? O termo correto, de H+, que é liberado, ele vai fazer parte
parte, juntamente com este elétron que sobrou aqui do fotossistema 1, juntos eles vão se juntar a essa molécula de NADP e formar uma molécula de NADPH, tá? E aí esse H, esse hidrogênio vai ficar aqui armazenado, tudo bem? Bom, aqui então eu explicando o que acontece, né? Então a luz bate no fotossistema 2, o elétron da clorofila fica excitado, passa para os aceptores de elétron que vão liberando energia para formar o ATP, tá? E o último aceptor, o elétron, vai passar para o fotossistema 1. É isso tudo que eu expliquei ali na imagem anterior, certo? Como a clorofila fica com um elétron a menos, né, vai ocorrer a fotólise da água, que é essa reação química aqui, tá? E aí, os elétrons que são liberados, eles vão para o fotossistema 1, para a clorofila do fotossistema 1, e os hidrogênios que são liberados, eles vão para o NADP, lá do fotossistema... Tá errado, tá? Aqui o elétron vai para o fotossistema 2, para a clorofila do fotossistema 2, e o NADP que vai, o hidrogênio, que vai, na verdade, para o NADP do fotossistema 1. Estava lendo aqui e agora que eu vi que tem esse erro, certo? Então, no fotossistema 1, a clorofila fica excitada, os elétrons vão passando de aceptores de elétrons até chegar no NADP, que junto com o H+, que veio lá do fotólise da água, vão formar NADPH, tá? Bom, e aí esse NADPH, ele vai entrar no ciclo de Calvin, que é a etapa química da fotossíntese, certo? A gente vai falar resumidamente do que acontece aqui, né? Chama ciclo de Calvin, é um ciclo porque os elementos iniciais eles são restaurados no final. Bom, o que acontece? Vai entrar então o gás carbônico, tá? Nesse ciclo de Calvin. Esse gás carbônico, ele veio de onde? Ele veio da atmosfera em que a planta absorveu esse gás carbônico, juntamente com o NADPH, né, que está lá com o hidrogênio, mais os ATPs que foram formados, né, aquelas moléculas de energia. Então, os ATPs, eles vão ser transformados de novo em ADP e P, então vão liberar energia para que ocorra esse ciclo de Calvin, tá? Além disso, os NADPH vão se transformar em NADP mais o H, que vai ser utilizado juntamente com o gás carbônico para formar os açúcares no final, certo? O carboidrato que é formado, né, ou seja, os açúcares que são formados, eles normalmente têm 3 átomos de carbono e podem seguir 2 rotas diferentes. A primeira rota vai formar amido, que é armazenado no próprio cloroplasto, e a segunda rota, vai formar sacarose, em que pode ser armazenado nas diversas partes da planta, né? Por exemplo, quando você come uma cenoura, né, tá ali armazenado sacarose, ou as frutas, né? Enfim, tudo bem? Existem vários fatores que podem influenciar a fotossíntese. Bom, por quê? Né? De uma forma geral, o que é a fotossíntese? Vamos dar um exemplo de uma planta, né? A planta, ela absorve a água do substrato, absorve gás carbônico do ambiente, né? E na presença de luz, ela consegue pegar essa água com esse gás carbônico e transformar em açúcar, né? De uma forma bem simples é isso. E nesse processo ela libera o oxigênio que vai voltar para o ambiente, tá? Então, se a gente aumentar a quantidade de luz, a fotossíntese aumenta? Até um certo ponto, sim. Por quê? Porque você precisa de luz para que a fotossíntese ocorra, né? Só que chega um determinado momento que se você não tiver gás carbônico suficiente, água o suficiente, ou clorofila o suficiente, né, ou outras substâncias que são necessárias para o processo,
não adianta você ir aumentando a luz, né? Então, ele chega até num ponto de saturação luminosa, que é o máximo de luz que ele precisa para realizar o máximo de fotossíntese possível por aquela planta, né? Nós estamos dando um exemplo aqui de uma planta. Mas a mesma coisa vai acontecer com os outros seres fotossintetizantes. E o aumento da concentração de gás carbônico? Acontece exatamente a mesma coisa, né? Se você vai aumentando a concentração de gás carbônico, como o gás carbônico é uma substância necessária para que a fotossíntese ocorra, então, quanto mais gás carbônico tiver, maior vai ser a taxa de fotossíntese. Só que até um determinado ponto. Porque se você aumenta a quantidade de gás carbônico, mas não aumenta as outras substâncias que são necessárias para ocorrer a fotossíntese, não vai aumentar mais a fotossíntese, tá? E a temperatura também aumenta a fotossíntese até certo ponto, porque a temperatura, se você aumenta a temperatura, no geral, aumenta a velocidade das reações químicas, certo? Só que depois de uma determinada temperatura, vai ocorrer a desnaturação das proteínas, né? A gente já falou disso nas aulas passadas. O que ocorre? As proteínas, as enzimas que vão participar dessa reação química, dessas reações químicas, né, da fotossíntese, elas vão perder a sua conformação e aí não vão mais poder ajudar ali nas reações químicas, tá? Bom, a gente vai encerrar aqui a primeira parte da aula 3 de revisão para o Enem. Essas aulas vocês podem encontrar tanto no YouTube e Facebook, Prof. Tatiana Siviero, e se tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail, né? Meu e-mail é tati.siviero@gmail.com. Até daqui a pouco com a parte 2 da aula 3.